queridos. É com muito amor nos nossos corações que a gente recebe hoje o nosso querido palestrante da noite, o Auro Gonçalves, que sempre nos presenteia com temas maravilhosos e nos envolve com essas palestras incríveis. Hoje o tema é reencarnação, com argumentos, pesquisas e casos sugestivos. Ele tem um canal ótimo para a gente ouvir, ver no YouTube, que é a Estrada Sem Fim. Eu sempre estou ouvindo, se vocês tiverem curiosidade, é bom a gente dar uma olhadinha lá, Estrada Sem Fim. Dê uma olhadinha no YouTube que vale a pena. Abaixa a luz para você. Seja bem-vindo, envolvido com amor, para fazer uma boa. Boa noite. Meu nome é Laura. Estão me ouvindo bem? Obrigado, amigo Fontana, por este convite. Sempre venho aqui com muita alegria. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Para a gente conversar sobre um tema tão importante, um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação. Que, aliás, não é uma invenção do espiritismo. É uma ideia tão antiga quanto a própria humanidade. O conceito de que vivemos muitas vezes, que voltamos a este plano, diferentes corpos físicos, é tão antigo quanto a própria humanidade. Já estava presente lá nas primeiras escrituras consideradas sagradas, sabedoria védica, que deu origem à religião hindu, ao budismo. E o espiritismo, uma das mais importantes iniciativas da espiritualidade, é para disseminar esta sabedoria no Ocidente, onde o conceito da reencarnação ainda não é tão disseminado, diferentemente do que encontramos no Oriente, onde já bilhões e bilhões de pessoas têm a reencarnação como um fato. Tenho certeza que a maioria de vocês acredita em reencarnação, suponho, acredito. Mas é diferente a gente acreditar e a gente saber. O Emmanuel explica muito bem isso quando ele fala sobre fé. Ele ensina, e isso está em uma das psicografias do Chico, que a nossa fé vai se desenvolver a um ponto em que não mais acreditaremos, nós simplesmente saberemos. E as informações que trago hoje contemplam os aspectos também que o Espiritismo abrange, além do aspecto religioso, também temos no Espiritismo filosofia, ciência. Então a nossa conversa de hoje vai enveredar um pouco nesses aspectos tão importantes. E com certeza pode ajudar vocês a aumentarem um pouquinho essa convicção de que somos espíritos imortais e temos várias experiências aqui neste plano. E se assumirmos isso, as implicações são tremendas. É claro que cada um tem uma história, um motivo que te levou a acreditar que vivemos muitas vezes, mesmo num contexto social em que quase ninguém acredita. Eu mesmo, um pouquinho, no meu caso, como foi, eu, como muitos de vocês, fui criado dentro do catolicismo, tenho lembranças maravilhosas dessa religião, fiz quase todos os sacramentos, primeira comunhão. Até hoje gosto de orar em igrejas, principalmente as igrejas vazias, adoro visitar igrejas históricas, gosto muito. Mas chegou ali na fase da adolescência, vieram questões que o catolicismo não estava mais me suprindo, então eu tive que buscar. E aí tenho certeza que cada um aqui também trilhou essa jornada para chegar aqui hoje. E o Espiritismo me trouxe muitas respostas. Meu pai tinha uma pequena biblioteca em casa de livros espíritas e espiritualistas que ele começou a montar quando a minha avó materna faleceu. E ele começou a comprar livros até para elaborar o luto e a dor. E eu, na adolescência de curioso, comecei a pegar esses livros e não parei mais. Porque isso me ajudou também. Talvez, se eu não tivesse encontrado estas respostas, talvez tivesse caído no ateísmo, ou até no niilismo, que é aquela filosofia que não vê sentido em absolutamente nada.
uma filosofia extremamente perigosa para a juventude, por exemplo. Mas quais foram as principais questões que eu não conseguia conciliar? A questão da desigualdade de condições em que teríamos uma única chance para provar se mereceríamos, em algumas décadas, uma única vida, provar se mereceríamos um céu ou um inferno eterno, sendo que essa única chance, essas algumas décadas, cada um de nós teria as mais diversas condições para fazer este caminho tão importante. Era muito difícil conciliar essa noção com a ideia de um Deus todo justiça e todo misericórdia. E a própria questão de um inferno eterno, um inferno de penas eternas, para mim sempre foi absolutamente inconciliável com a ideia de um Deus todo misericórdia e amor. Então, e muitas pessoas ainda hoje são levadas ao ateísmo por não conseguirem superar estas aparentes contradições. A humanidade hoje já está buscando uma maior cota de nutrição espiritual, que as religiões tradicionais, cada vez mais, não estão conseguindo suprir. Dentre os argumentos contrários à realidade da reencarnação, um dos mais citados por estas religiões tradicionais é que a reencarnação não estaria na Bíblia. O que é um argumento frágil por si só, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro sagrado, sim, mas escrito por homens, um livro que foi modificado ao longo dos séculos, traduções, um livro que a história dos historiadores nos dizem que sofreu alterações até por interesses não só religiosos, mas políticos. Mas mesmo assim encontramos menções. Algo sobrou ali desta sabedoria, e não é pouco. Temos menções no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos alguns profetas, mas o que se destaca é o profeta Malaquias, que ali no capítulo 4 anuncia que um dia Elias retornaria. Como Elias que é muito profeta, como Elias poderia retornar ao cenário do mundo físico, se não fosse por meio da reencarnação? No Novo Testamento também temos muitas menções. No Evangelho de Mateus temos a confirmação de que Elias, conforme profetizado por Malaquias, realmente voltou. E essa confirmação vem por ninguém menos do que o próprio Jesus. Quando questionado por seus discípulos, em 2 ou 3 passagens do Evangelho de Mateus, ele deixa claro que João Batista era a reencarnação de Elias. E ele fala usando uma linguagem muito interessante, ali no versículo 14 do capítulo 11. Jesus fala assim: se quereis dar crédito, é este, se referindo a João Batista, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vejam que interessante essas expressões: se quereis dar crédito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, remetem à noção de que Jesus realmente estava falando de uma ideia que não era tão conhecida e que talvez a humanidade não estivesse preparada naquela época. Em João, no Evangelho de João, temos o célebre diálogo de Jesus com Nicodemos, que talvez ele não pudesse ter sido mais claro. Nicodemos era um membro do Sinédrio, um fariseu, um membro da elite religiosa, que também era elite intelectual daquela época. Ficou sabendo de um homem que fazia milagres, ficou curioso e foi ver Jesus no meio da noite, para que ninguém o visse. Foi todo encapuçado, chegou lá, conversou com Jesus. E Jesus foi bem claro com Nicodemos, falou: não te maravilhes, ou seja, mais uma vez remete a noção de que era algo incomum. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. E ainda pergunta para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ou seja, a reencarnação está sim citada na Bíblia. Mas será que existem provas científicas
Esta é uma questão importante, porque na nossa sociedade atual, principalmente no mundo ocidental, muitas pessoas exigem provas para poder acreditar em algo. Eu acho isso importante, a ciência sempre tem o seu valor. Podemos citar que hoje existem evidências importantíssimas. Provas, ainda não. Qual seria a evidência? Qual seria a principal diferença entre evidência e prova? Uma imagem que dá para a gente entender bem. Se você está no seu quarto e começa a ver ali por detrás da cortina uma luminosidade entrando, é uma evidência de que o dia amanheceu. Mas para que essa evidência se torne uma prova, você precisa investigar, ir lá, abrir a janela e olhar, porque pode ser uma luz artificial. Então essa é a diferença de evidência e prova em uma linguagem bem simples. Então a gente tem muitas evidências de que a reencarnação existe, muitas. Provas ainda não. Por que não? Porque a ciência ainda tem muita dificuldade com esse objeto de estudo. Porque para a ciência, o que reencarna? A ciência está totalmente atolada no paradigma materialista. Para a ciência, toda a sua personalidade, tudo que você é, todas as suas lembranças, todo o teu jeito de ser, tudo que você, toda a expressão da tua individualidade se resume a sinais elétricos de baixa voltagem no seu cérebro físico, que é um órgão de 1,5 kg que está dentro do seu crânio. Cessada essa atividade elétrica, acabou. E a ciência não consegue sair dessa noção, embora existam tantas e tantas evidências de experiências de quase morte, de relatos de todos os tipos, de que a consciência se expressa fora do crânio. Fenômenos telepáticos, de todo tipo de evidência. Mas a ciência ainda resiste. E muitos cientistas que ousam avançar esses domínios são ridicularizados, têm dificuldade de conseguir financiamento. Mas, ao longo dos próximos séculos, a ciência vai chegar nesse conceito. Mas talvez ainda não seja para essa geração. Mas existem evidências, existem, como eu disse, estudos que mostram que realmente a reencarnação é uma realidade. Existem, no começo do século foi feito um estudo com exames de imagem. Isso foi até alvo de uma matéria da revista Isto É. Pessoas que estavam supostamente lembrando de outras vidas em sessões de regressão foram submetidas a exames de imagem, tomografias cerebrais. Percebeu-se que a conclusão do estudo foi essa: que as áreas do cérebro que estavam ativas enquanto essas pessoas estavam supostamente lembrando de outras vidas eram justamente áreas relacionadas à memória e à emoção. Se elas estivessem inventando histórias ou criando uma história naquele momento, a tendência era que outras áreas do cérebro estivessem ativas e que a carga emocional não fosse tão forte. Um estudo muito interessante, mas com evidência, ainda não é uma prova. A maioria dos estudos relacionados à reencarnação se pauta justamente em pessoas que lembram de outras vidas, quando conduzidas, ou espontaneamente, ou em sessões de regressão, quando são conduzidas por diversas metodologias a isso. Principalmente casos de crianças que lembram de outras vidas. Muitos estudos se utilizam desses sujeitos de pesquisa. Recentemente, a Universidade Federal de Juiz de Fora relacionou 78 artigos científicos sobre isso. O pioneiro nessa área foi o Dr. Ian Stevenson, um cientista americano que desencarnou em 2007. 10 anos antes, ele publicou sua pesquisa feita na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, com relatos de crianças que lembram de outras vidas, trazendo informações que seria impossível elas obterem de outra forma. O Dr. Ian Stevenson catalogou milhares de casos em todo o mundo e no seu livro Reencarnação e Biologia ele trouxe os 20 principais. Então o Dr. Ian Stevenson é a principal referência, mas muitos outros pesquisadores continuaram
este trabalho, porque as crianças elas têm uma facilidade para lembrar. O André Luiz, na obra do Chico Xavier, explica isso. Até os 7 anos, o espírito ainda não está completamente ligado ao corpo físico. O processo de reencarnação ainda não está concluído. Então, é por isso que as crianças têm mais facilidade até para ver espíritos, para conversar com espíritos. Todo mundo aqui já conhece histórias sobre isso. E para lembrar de outras vidas também. E as crianças, quando trazem essas lembranças, é sempre de uma forma espontânea, sem nenhum interesse. Então, e muitas vezes elas relatam vidas que aconteceram num passado relativamente próximo. E é possível ir buscar evidências e relacionar com os relatos que elas trazem. Até agora, esta é a forma com que a ciência tem se aproximado desse assunto. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas estes casos trazem evidências impressionantes. Vou citar aqui 3 casos impressionantes, mas se vocês pesquisarem vão achar muitos mais. O menino Ian Reisdorf, lá da Flórida, nos Estados Unidos, suposta reencarnação de seu avô materno. Esse menino, desde pequenininho, ele começou a falar, não aprendeu a falar, ele começou a relatar coisas bem estranhas para a mãe. Dizia que quando eu era grande, ele falava assim, ele era policial e tinha tomado um tiro numa loja. Não demorou muito tempo, relacionaram essa fala do menino, ele até sonhava com isso, com a história do seu avô materno, que ninguém nunca tinha falado isso na frente dele. Mas o avô materno de Ian foi justamente um policial que desencarnou em serviço dentro de uma loja de conveniência, que foi assaltada, e um dos assaltantes atirou nele, desencarnou ali. E depois disso, o menino foi sendo, de certa forma, estimulado a lembrar. Levaram para ele uma foto do avô nos tempos de estudante. O menino foi direto no rosto do avô e disse: esse aqui era eu. E tinha um desenho de estudantes ali. E ela lembrou de várias coisas que a família nem sabia. Lembrou, por exemplo, o apelido de um gato que o avô tinha na infância. O apelido. Não era nem o nome do gato. E tinha até um indício físico. Ian nasceu com um problema congênito na artéria pulmonar. E o avô dele desencanou exatamente por conta de um tiro, exatamente nessa artéria. Muitas coincidências. Ele lembrou de muitas mais coisas, que não vai dar tempo para a gente citar tudo. Um outro caso muito interessante, da jovem Nisanka, lá do Sri Lanka, aquele país insular ao sul da Índia, um país de maioria budista. Lá a crença da reencarnação já é generalizada. Então ninguém estranhou muito quando a menina Nisanka, quando era pequena, começou a relatar que na outra vida dela ela tinha vivido num vilarejo parecido com onde ela morava, que ela tinha uma vez caído num rio, batido a cabeça numa pedra, e depois foram buscar ela, levaram ela para outro lugar. Mas, como era um país de cultura reencarnacionista, como é um país de cultura reencarnacionista, a família resolveu publicar essa história no jornal de grande circulação. E uma família do Sri Lanka também, a algumas centenas de quilômetros, reconheceu a história de Nisanka. Uma família que 6 anos antes tinha perdido uma filha naquelas condições. Nisanka, acompanhada dos jornalistas e da família da atual encarnação, viajou para este vilarejo. E aí aconteceu uma coisa que deixou todos muito impressionados, porque a menina, alguns quilômetros antes de chegar na residência, começou a ensinar para o motorista onde é que ele tinha que ir, onde é que ele tinha que virar, a casa onde ela morava. Chegou na casa, reconheceu várias pessoas, disse coisas, falou sobre fatos que
Não teria absolutamente a menor possibilidade dela ter conhecimento nessa atual encarnação. Ela chegou a encontrar pertences que ela tinha deixado que só ela sabia. Os cientistas céticos, quando eles se deparam com relatos como este, eles não têm saída, eles sempre colocam que é fraude. Ou a criança, na opinião deles, de alguma forma teve acesso a essas informações, ou se trata de fraude mesmo deliberada, organizada pelos pais. Mas e se elas estiverem realmente lembrando? O papel do cientista, do verdadeiro cientista, é investigar. Um outro caso parecido é o do menino James Langer, também dos Estados Unidos, de Louisiana. Suposta reencarnação de um piloto da Segunda Guerra, James Houston. Este caso é tão impressionante que até deu origem a um livro que vocês acham na internet, em PDF, chamado A Volta. Livro escrito pelos pais de James, pais que não acreditavam em reencarnação. O pai católico, a mãe também, mas o menino trazia tantas recordações, e muitas recordações que eles conseguiram relacionar, buscar a veracidade, que eles tiveram que se render aos fatos. James, desde pequenininho, sonhava que ele estava num avião, e o avião não estava em chamas, ele não conseguia sair. E ele lembrou de vários fatos relacionados a esta vida. Lembrou do nome que ele tinha na outra vida, lembrou do nome do porta-aviões que o seu avião tinha decolado. Aí o pai foi lá, fez toda uma investigação e viu que realmente havia um porta-aviões com este nome. Ele lembrou o nome do seu melhor amigo, que ainda estava vivo. Aí os pais levaram ele para encontrar com esse senhor que estava com 92 anos. E aí muitas confirmações aconteceram. Todos ficaram muito emocionados ao ver, por exemplo, que o menino tinha nomeado os brinquedos dele com nomes de colegas antigos que ele tinha no batalhão da outra vida. São tantas informações que o menino lembrou que os pais até escreveram um livro, que eu recomendo para quem se interessa sobre o assunto. São muitas evidências, como eu disse. Mas por que esquecemos? Porque um dos argumentos também, para quem não acredita na realidade da reencarnação, é que se nós não lembramos é porque não vivemos ou não existe. Mas a gente precisa entender que, de certa forma, nós lembramos sim. Desde o advento da psicanálise, dos estudos de Freud, nós sabemos que temos um porão inconsciente que domina as tendências do nosso comportamento. E que a nossa mente consciente, o nosso ego, é um pequeno iceberg da nossa personalidade. Então, toda essa vivência multimilenar está armazenada neste inconsciente. E responde por muito do que você é agora. Então, nós lembramos em formas de tendências. Agora, a lembrança completa das nossas vidas anteriores não seria benéfica para o nosso atual estágio evolutivo, na vivência que estamos tendo agora. Atrapalharia a nossa encarnação. Nosso cérebro físico não daria conta de tantas informações, tiraria a nossa espontaneidade das provas, situações que precisamos passar aqui, as pessoas com as quais precisamos nos reaproximar. Imagina se você lembrasse os vínculos de outras vidas com seus familiares, com colegas de trabalho, que você lembrasse exatamente o que você precisa fazer aqui hoje. Isso tiraria o fator de espontaneidade. Mas o principal, a gente não está preparado emocionalmente para isso, para lidar com essas lembranças, com os erros que já cometemos, com tudo que já vivemos. No livro Nosso Lar, uma vez conheci um casal que vivia na colônia já há algum tempo e estava passando por um tratamento com terapeutas para, aos poucos, ir lembrando de outras vidas. Já tinham abrangido um período de 300 anos de lembranças.
que as lembranças do lado de lá não vêm assim espontaneamente, a não ser que o espírito já muito adiantados. E quando eles chegaram nesse período de 300 anos, foram aconselhados pelos terapeutas a não irem além, porque poderiam não lidar bem com o que lembrariam. E isso é uma realidade para espíritos como nós. Mas um dia lembraremos, sim, de toda a nossa trajetória. E aí, num outro livro do André Luiz, chamado Entre a Terra e o Céu, o mentor Aulus explica para o André Luiz que a memória integral é uma conquista. E ele refere ainda, nas palavras do mentor, que esta conquista estaria nos últimos altares da evolução. Ou seja, iremos conquistar esta memória integral da nossa jornada, que está registrada nos nossos corpos sutis, no nosso perispírito, mas teremos acesso paulatinamente conforme fomos crescendo em maturidade, em experiência, para lidar com tudo isso. Um outro ponto é a necessidade da reencarnação. Por que precisamos reencarnar? Claro que esse daria um tema para uma outra conversa, mas podemos apontar algumas questões importantes, porque é uma dúvida comum, né? Muita gente fica pensando assim: puxa, por que eu preciso encarnar? Por que eu não posso ficar lá na coroa, tranquilo, evoluindo lá devagarinho? Por que você vai vir aqui, nascer, conta para pagar, tantos desafios, tanta maldade, tanto sofrimento? Pois é, mas é assim que a gente vai crescer. Espíritos como nós ainda precisam dessas vivências. Espíritos com os desafios que nós temos. Nós somos seres que se beneficiam muito deste cenário educativo. Estar num corpo cheio de necessidades, um corpo perecível, nos faz mobilizar todos os nossos potenciais. E além dos motivos psíquicos, também há os motivos físicos e energéticos. Espíritos do nosso grau evolutivo ainda precisam deste contato com a matéria mais densa. Se nós ficássemos muitos séculos no mundo espiritual sem reencarnar, nosso corpo espiritual sofreria prejuízos. Então a gente ainda precisa deste contato. E há também o fator importante que o corpo físico proporciona, que é o de servir muitas vezes como escoador de energias tóxicas que acumulamos no nosso perispírito por conta de erros de outras vidas, energias que vão se acumulando, e somente uma reencarnação em que o corpo físico drena todas essas energias densas, muitas vezes na forma de doenças. E aí o que é sofrimento do corpo acaba sendo luz do espírito. Processo que a gente às vezes só vai entender quando chega do outro lado, que a nossa consciência se expande e compreendemos melhor as nossas necessidades. E será que a gente nunca vai se libertar? Essa expressão é budista, da roda de samsara. O budismo ensina que nós estamos presos nesta roda de samsara, neste ciclo de reencarnações, onde o sofrimento é inerente. E todos os esforços, toda a filosofia, tudo que eles ensinam e aprendem e meditam, tudo no budismo é voltado para a libertação da roda de samsara. Quando o ser se liberta, ele atinge o nirvana e não precisa mais encarnar. Isso de fato vai acontecer. Está no livro dos espíritos. Quando chegamos no estágio de espíritos puros, na terminologia espírita, não precisaremos mais encarnar em corpos tão densos. E a evolução vai continuar. De outras formas. A evolução não tem fim. Então este ciclo reencarnatório não é para sempre. E todos os
desafios que estamos vivendo nesta fase, proporcionalmente, muito pouco significarão perto do que nos aguarda quando atingirmos esta fase, onde teremos uma eternidade de uma glória sem fim, uma felicidade inesgotável. Eu sei que esse conceito até assusta algumas pessoas, porque temem a questão de tédio e mesmice de uma existência sem fim, mas não subestimem que as condições de vida, de realizações, de um espírito que já atingiu ápices evolutivos, nós não conseguimos nem compreender com a nossa capacidade atual. Então não façamos parâmetros comparando com a nossa realidade. E já indo para o final, como o conhecimento da reencarnação nos auxilia? São muitas informações que a filosofia, porque nós podemos chegar à realidade da reencarnação somente pela lógica. E o Kardec faz isso de forma brilhante em seus textos. Mas na sua filosofia, a ciência já está trazendo muitas evidências que um dia virarão provas, quando forem investigadas mais a fundo, quando a ciência se apropriar melhor deste objeto de estudo, se libertando do paradigma materialista. Mas o conhecimento da reencarnação tem o poder de mudar totalmente a nossa perspectiva de realidade. Isso está até no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando passamos a nos perceber como um ser imortal, quando colocamos a nossa vida numa perspectiva espiritual, isso tem o poder de mudar completamente a nossa noção da realidade. Não nos inserir numa realidade paralela e fantasiosa e descolada das nossas necessidades materiais. Não. Nossa vivência aqui é importante. Mas ela ganha outra perspectiva quando contempla a essência de que somos espíritos imortais, vivendo num universo sem limites. Nas palavras de Emmanuel, que sugestão de desânimo, de desespero pode resistir a esta concepção de que somos espíritos imortais vivendo num universo sem limites? O dia que essas palavras conseguimos trazer e senti-las, uma revolução acontecerá no nosso ser. Nas palavras poéticas também de André Luiz, uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês.